Pegue sua ordem de culto, seu boletim, e leve seus olhos até a última parte, normalmente onde fica aquele tópico para as anotações. Na parte superior, nós temos aí a estrutura do cântico. Nós temos estudado uma série intitulada O Servo Sofredor. E temos visto isso a partir de Isaías, capítulo 52, do versículo de número 13, até Isaías 53, versículo de número 12. Nós vimos que essa passagem, que na verdade é um cântico, é uma poesia, ela foi estruturada pelo profeta de uma maneira muito interessante e muito comum na literatura hebraica. O que temos aqui é um quiasmo e essa é exatamente a forma como o texto foi colocado. Se você observar, você vai perceber que sempre há um relacionamento de ideias. A ideia que aparece em A1, ela volta novamente em A2. O cântico começa com o triunfo e a exaltação do servo, e ele termina com o triunfo e a exaltação do servo. O cântico passa para descrever a rejeição do servo, que traz um grande sofrimento, e logo depois esse mesmo assunto é retomado nos versículos de número 7 e 9. E no centro dessa estrutura está os versos 4, 5 e 6. Nessa estrutura, no cerne está aquilo que é mais importante. Então o conteúdo que nós vamos expor nessa manhã, os versos de 4 a 6, é exatamente o conteúdo principal desse cântico. É esse conteúdo que vai dar o entendimento mais amplo para tudo que foi dito anteriormente e para tudo que será dito posteriormente no cântico. Nós já vimos na primeira mensagem que Isaías, ele usa um outro recurso literário que é, nos primeiros versos ou na primeira estrofe do cântico, ele resume tudo o que ele vai dizer. Observe que nos primeiros versos desse cântico, ele começa apresentando esse servo de uma maneira muito exaltada. A maneira superlativa no hebraico de falar de algo grandioso é repetir as palavras. Por isso ele não é apenas exaltado, elevado, mas ele é muitíssimo elevado. No entanto, esse mesmo servo que é muitíssimo elevado, ele tem a sua aparência desfigurada. As pessoas olham para ele e não perguntam se ele é um servo, se ele é um ser humano, mas a pergunta é: isso é uma pessoa? E o profeta então começa a descrever, mesmo que de maneira bem sintética, a rejeição, a humilhação que esse servo vai sofrer. E a primeira estrofe termina novamente com a exaltação. Porque alguns vão olhar para o sofrimento desses servos e esses vão ficar pasmados, chocados, quando entenderem a beleza desse servo. Isso é uma referência para aqueles que olhariam para a obra e para a pessoa desse servo, e uma vez entendendo quem ele é e o que ele fez, seriam tomados por um sentimento de admiração e até mesmo de adoração, e se voltaria para ele em amor. Ao mesmo tempo que ele também seria temido por aqueles que rejeitaram e desprezaram, quando num grande dia se depararem diante do servo. Eles ficarão chocados, porque agora ele aparecerá de forma muito majestosa. E depois de falar da exaltação do servo, então ele começa a descrever, e ele entra no cântico que nós temos aí a partir do capítulo de número 53. E a rejeição do servo então agora é apresentada. O versículo de número 1 do capítulo 53 diz: quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? A expressão hebraica braço do Senhor é uma maneira de se referir ao Senhor, é uma metáfora militar que descreve o Senhor como um guerreiro que estende o seu braço, que pega a sua lança e que agora esmaga todos os seus inimigos. E a descrição de Isaías é que esse servo sofredor, ele é na verdade o braço do Senhor. Ele é o meio que Deus resolveu usar para salvar o seu povo. Ele é um grande rei, ele é um grande militar.
Agora eu pergunto, se você tivesse ouvido durante vários anos da sua vida a história de um grande rei, de um grande militar, aquele que seria o braço do Senhor, o que você esperaria? Com certeza, você esperaria um jovem forte, virtuoso, de família nobre, de formação superior, com habilidades militares, carismático ao ponto de influenciar pessoas, de grande popularidade. No entanto, ele não se parece com isso. Sua aparência física não era impressionante. Sobre o seu pai, o que se sabe é que ele era um diarista. Duvida-se que a sua mãe realmente era uma mulher íntegra. Ele nasceu em uma comunidade bem desprezada chamada Nazaré. E se você fosse em uma floricultura, com certeza você não queria levar esse broto para sua casa, porque era um broto, como as Escrituras nos apresentam aí, bem desfigurado. Então, de fato, ele não parece como um rei. E o Novo Testamento faz questão de mostrar como as pessoas reagiram dessa maneira quando esse rei chegou. Isso te remete, por exemplo, a Mateus 27. Quando Jesus é preso, os soldados levam Jesus para a residência real do governador. E lá eles então tiram as suas vestes e colocam sobre ele um manto vermelho, fingindo ser ele um rei. Fizeram uma coroa de espinho e então colocaram essa coroa na sua cabeça, fingindo ser ele um rei. Puseram na sua mão uma vara e disse: tome, esse é o seu cedro, fingindo ser ele um rei. Zombaram dele dizendo então: salve-se, rei dos judeus. Tomaram a vara da sua mão, bateram na sua cabeça e zombaram dele. Perceba que essa zombaria é fruto de uma ideia. Ele diz que ele é rei, mas ele não aparenta ser nada rei. O próprio Pilatos discerniu que de fato ele não tinha essa aparência de rei. Por isso mandou chamá-lo e depois de ouvi-lo disse: pode soltar esse homem. Esse aí não apresenta nenhuma ameaça militar. Solte-o. Ele não tem nenhuma característica de um grande rei, de um grande guerreiro. Ele não parece com aqueles personagens da história de Israel, como por exemplo Sansão, que arrancou as portas da cidade, ou como o rei Davi, ou como Salomão. Solte-o. E a Bíblia diz que de fato essa era a sua aparência, ela não era majestosa. O versículo 2 então descreve-o dessa maneira: ele cresceu diante dele como um broto terno, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência o que desejássemos. Por isso então é que ele é marginalizado, ele é rejeitado. E o versículo de número 3 então apresenta essa rejeição. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Nós temos aqui, na verdade, um verdadeiro eufemismo. Porque desprezamos e rejeitamos não são termos que realmente descrevem aquilo que nós sentimos por ele. Aqui há uma amenização muito grande desses termos. A palavra hebraica que é usada para mostrar, a descrever Jesus e falar dessa rejeição, aponta para alguém que está tomado por uma doença muito grave, como por exemplo a lepra. E ele já está em estado terminal. E por essa razão ele é rejeitado por todos ao seu redor. E o profeta diz que foi exatamente isso que Jesus experimentou. Quando ele tentou nos convencer que de fato ele era o rei esperado, mesmo diante do seu rosto ensanguentado, nós o desprezamos, nós os repudiamos. E na verdade as pessoas ficaram iradas quando ele dizia essas coisas.
E o resultado de tudo isso é que ele sentia ainda mais dor, mas nós não nos portávamos. Diz Isaías que nós simplesmente virávamos o nosso rosto e seguia o nosso caminho. Agora nós chegamos então no versículo de número 4. E eu queria então ler esse texto com você, para que você prestasse atenção nessa descrição. Leve então seus olhos ao versículo de número 4, 5 e 6, que é o cerne desse cântico. E é nos dito o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que eu acabei de ler para vocês é, na verdade, em sua essência, uma confissão de fé. Essa estrofe começa com a palavra certamente. E essa palavra significa aqui uma verdadeira exclamação de alguém que é tomado por uma informação inesperada e que o conduz ao entendimento de algo que leva ao espanto. O que o profeta está fazendo aqui agora é exatamente nos fazendo entender aquilo que ele já tinha dito. Se nos versículos de número 1 até o versículo de número 3, nós olhamos para o seu sofrimento e nós olhamos para o servo sofredor e temos a percepção de que de fato ele está sendo afligido por Deus, de que tudo que está acontecendo com ele é consequência do pecado, de que de fato ele não é o Messias e por isso nós precisamos rejeitá-lo. Agora a percepção muda, um start é dado, uma sacada é compreendida, de tal maneira que é como se os seus olhos agora se abrissem. E é como se ele dissesse: nossa, a gente pensava que era uma coisa, mas na verdade era totalmente outra. As conclusões eram parcialmente certas, mas agora são plenamente compreendidas. Eles estavam certos em algumas coisas. Quando eles olhavam para aquele servo e quando eles viam a sua descrição, eles logo entendiam de fato, isso só pode ser castigo divino. A cultura hebraica dizia que sofrimento deveria ser conectado e percebido à luz do castigo divino. É por isso que os amigos de Jó, logo quando o vê sofrendo, conectam o seu sofrimento ao castigo de Deus. E quando eles olham para esse sofredor, eles dizem: nossa, ele deve estar sofrendo porque isso deve ser um castigo divino. E esse castigo divino só deve ser fruto do pecado. Eles estão certos nessa percepção inicial, mas eles perderam o motivo de tudo isso. E agora é no versículo de número 4 a 6 que essas coisas são desvendadas. Ele diz: olha, nós tínhamos ele como sendo alguém que foi castigado e afligido por Deus. O que nós não percebemos, no entanto, contudo, é que ele estava sendo castigado por Deus por causa de nós. E essa é a nova percepção. O sofrimento do servo é um castigo divino, sim, mas não é por causa do pecado dele, é por causa do pecado nosso. A nova percepção é que o sofrimento do servo é consequência da iniquidade, sim, mas não a iniquidade que fosse inerente nele, mas é a nossa iniquidade. Ele foi transpassado por causa da transgressão, sim, mas essa não é dele, é nossa. É verdade que ele foi moído por Deus, é verdade que ele suportou a ira de Deus, mas Deus não está virado com ele, Deus está virado conosco.
É verdade sim que Ele levou a culpa do pecado. É verdade sim que as iniquidades caíram sobre Ele. Só que ela não é dele, ela é nossa. E agora é como se eles entendessem a obra do servo sofredor. E agora é como se eles dissessem: nós estávamos enganados no que diz respeito a quem Ele é e o que Ele fez. É por isso que o versículo de número 5 diz: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras deles, pelas suas feridas, é que nós fomos sarados. E ele completa essa ideia para não deixar razão, para que a gente pudesse realmente não deixar dúvida e para que nós entendêssemos que o problema não é ele, somos nós. O versículo de número 6 diz: todos nós, tal como ovelha, nos desviamos, cada um fazendo o que é próprio aos seus próprios olhos. Isso é a essência do pecado. Seguir os desejos do nosso coração, mas o Senhor fez cair sobre Ele essa nossa iniquidade, o Senhor fez cair sobre Ele essa nossa rebelião. E essa é a nova percepção. Sim, Ele não está sofrendo porque Ele disse ser Deus. Ele não está sofrendo porque Ele se apresentou à humanidade como sendo o Criador. Ele não está sofrendo pela coragem de dizer: sim, eu sou o Messias, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Não, isso não é um castigo de Deus pela sua blasfêmia, isso não é um castigo de Deus porque ele tem algum tipo de iniquidade, não, ele é santo, mas agora ele morre por nós que somos pecadores. E qual é o pano de fundo dessa passagem? O pano de fundo dessa passagem é então o dia da expiação. Esse é o simbolismo por trás de tudo o que Isaías está dizendo agora. E o que é expiação? Expiação é a remissão de culpas ou delitos pelo cumprimento de uma pena. No Antigo Testamento isso se dava através da morte de outro. A palavra hebraica para expiação traz a ideia de cobrir o pecado ou o pecador e assim afastar a ira de Deus. É por isso que era necessário que um animal fosse morto, para mostrar que de fato ele precisava de morte para que pudesse ter vida. É por isso que a iniquidade ela é colocada sobre o bode expiatório, para que ele pudesse ser lançado num deserto, para que a iniquidade do povo ficasse longe dos olhos de Deus. E ele pudesse então novamente se relacionar com o seu povo, restabelecer a amizade, se reconciliar com o seu povo. E isso aplacava a ira de Deus, isso acalmava o Senhor. E agora o profeta está dizendo que isso foi feito de uma vez por todas nesse servo sofredor. Por isso, a palavra expiação tem a ideia de cobrir. De cobrir. Quando você está devendo um cheque e você não tem dinheiro para pagar esse cheque e alguém voluntariamente vai lá no banco e deposita esse valor, ele cobriu a sua dívida. E você está livre daquela obrigação. E agora algo iria cobrir o pecador e isso seria o sacrifício desse servo sofredor. Por isso que tudo diz respeito ao dia da expiação, esse é o pano de fundo. E sobre isso eu queria falar então 4 coisas, sobre a expiação desse servo sofredor. Começando pela natureza da expiação. Qual é a natureza dessa expiação? A natureza dela é vicária. Eu vou usar nessa manhã uma série de termos técnicos, porque eu preciso usá-los, mas eu vou procurar defini-los, tá? Esse é o primeiro. Expiação, ela é vicária, essa é a natureza da expiação. A expressão vicária vem do latim vicarius, que tem a ideia de fazer as vezes do outro. E é exatamente isso que Jesus ele está fazendo. Ele está fazendo as vezes do seu povo. Ele está fazendo aquilo que naquele tempo o animal deveria fazer, como eu disse. Um primeiro era morto para mostrar o meio da expiação, derramamento de sangue.
Esse era o preço da dívida, a morte. O segundo era levado no deserto e apresentava a remoção do sangue. E agora tudo isso que é sombra se concretiza em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro substituto. Ele é aquele que então toma as nossas enfermidades e as nossas dores. E a palavra tomar aqui tem a ideia de substituir. Ele é o nosso substituto. Então a primeira coisa que Isaías está dizendo é que ele vai expiar os nossos pecados. Só que essa expiação ela é vicária, é alguém fazendo no lugar de outro, é Jesus fazendo no nosso lugar. É isso que eles não tinham entendido até então, mas que agora a confissão o leva a compreender isso. É como se eles estivessem lá no pé da cruz, ou vendo toda aquela cena. Uns de um lado zombam, mas de repente os olhos de alguns são abertos. E eles olham e eles dizem, não, agora faz sentido. Ele não está morrendo por ele mesmo, ele está morrendo por nós. Por isso, essa é uma morte vicária, é no nosso lugar. A segunda coisa, o objetivo da expiação. O objetivo da expiação era exatamente trazer a segunda palavra técnica, propiciação. Ora, o que é propiciação? A propiciação pode ser percebida no versículo de número 6. Todos nós, tal como ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Só que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui então está o cerne do pecado. O pecado é algo geral, ou seja, ele é cometido por todos, ao aspecto de coletividade de ovelhas. Mas para que você entenda que ele também é definido pessoalmente, o profeta diz, cada um fazia isso. Cada um fazia isso. Não era apenas o pecado da nação, o pecado da sociedade, era também um pecado individual. E qual é o sentimento que é despertado em Deus diante do pecado? Sim, vocês sabem, é a ira de Deus. É a ira de Deus. É por isso que quando o povo então pecava, para que ele não recebesse a ira de Deus sobre as suas vidas, eles iam então até o tabernáculo para poder sacrificar ao Senhor. E quando o sacrifício era feito, o cordeiro era imolado, o bode expiatório então era enviado para o deserto. Aquilo trazia propiciação, isto é, aquilo tornava Deus favorável ao povo novamente. E esse é o significado de propiciação, tornar Deus favorável. Essa era uma prática muito comum nesses tempos. Quando alguém ia se aproximar de um grande rei, e esse rei era temido, normalmente ele enviava à frente uma série de presentes, para que esse grande rei, quando ele recebesse esses presentes, ele então se tornasse, por meio desses presentes, ele se tornasse propiciatório àquela pessoa, ele fosse propício a ele fosse favorável a ele. Isso também era uma realidade no aspecto cultico, no mundo pagão. Os deuses viviam irados, entendiam alguns. E era necessário então você torná-lo favorável, e essa era a sua obrigação. E como que você tornava um Deus favorável a você? Por meio do sacrifício, ofertando a eles presentes. Então, se você quisesse fazer, por exemplo, uma viagem, era necessário que você então tornasse Netuno, o Deus do mar, favorável a você. Era necessário então que você apresentasse a ele, desse a ele presentes, oferendas, sacrifícios, para que ele afastasse dele a ira e agora se tornasse favorável a você. E agora, é-nos dito que aquilo que era sombra se torna uma realidade no servo, e por meio do seu sacrifício, a ira de Deus é finalmente aplacada. E Deus então finalmente se torna favorável ao seu povo. Agora você percebeu a sutileza do que é dito nesse texto? Eu acabei de dizer a vocês que todas as vezes que alguém queria ter o favor de um Deus, ele prestava um sacrifício. Você vê alguém prestando sacrifício aqui? Sim. Mas a pergunta é, quem presta o sacrifício?
E essa é a beleza do cristianismo. Porque enquanto todos os deuses requerem sacrifícios para que se tornem favoráveis às pessoas, Deus é o único que Ele mesmo providencia o sacrifício. Por isso que em vários momentos é Deus que é ativo, é Deus que faz com que caia sobre Ele a iniquidade de todos nós, é Deus que o aflige, é Deus que ama o mundo de tal maneira que oferece o seu único Filho para que pudesse morrer no nosso lugar e assim Ele se tornasse favorável a nós. É a parte que foi sempre ofendida, que agora se torna favorável ao ofensor. E essa é a beleza do Evangelho. É que Deus não tinha nenhum motivo de poder se tornar favorável a você. É que Deus, na verdade, tinha todos os motivos para ser contra você. Mas Ele em Cristo resolve ser a favor de você. Tudo isso motivado pelo seu amor. Porque não teve nada em você que atraiu a Deus. Na verdade, você era como um desses descrito aí no versículo 1 a 3, que também rejeitava Jesus, que zombava de Jesus, que olhava para Ele, mas virava o rosto. Mas Deus então, Ele resolve ser favorável a você. Favorável a você. Agora deixe-me dizer uma coisa que é muito séria. Sacrifícios de animais nunca resolveram o problema de satisfação da justiça de Deus. Por isso que todas as vezes que um bode expiatório era levado para o deserto, não é verdade que a ira de Deus era anulada. Não. Essa ira era apenas desviada. Essa ira era apenas retardada. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo de número 3, ele fala que Deus no passado, Ele passou por cima, Ele tolerou os pecados anteriormente cometidos. E o apóstolo Paulo não está dizendo que, no que diz respeito à sua vida antes de conhecer a Jesus, Deus não levou em conta esses pecados. Não, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que todos os pecados cometidos antes da vinda de Cristo, antes da sua morte, eles foram acumulados, e Deus passou por cima dessas coisas. O sacrifício era oferecido e a ira de Deus era desviada. Outro sacrifício era oferecido em outro tempo e a ira de Deus mais uma vez era desviada. Mas desviada para onde? Para a cruz. É por isso que naquele momento de dor, Cristo recebe no seu ser a ira de Deus. Agora você entende a sua agonia no Getsêmani? Agora você entende porque ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento ele recebe essa ira que durante a história foi desviada e que agora cai sobre ele. Por causa de quem? Por causa dele? Não! Por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. É por isso, irmãos, que quando Isaías agora chega nessa parte, ele descreve dessa maneira. É como se ele dissesse: nós éramos um tolo. Éramos tolos quando nós pensávamos que ele estava sendo afligido por Deus pelos seus próprios pecados. Que Deus estava castigando pelo aquilo que ele dizia ser. Éramos tolos quando nós rejeitamos, por isso. Ele está sofrendo, sim. Ele está sendo punido por Deus, sim, ele está sendo punido por Deus. Isso é fruto da queda, sim, isso é fruto da queda. Mas não por causa do pecado dele, é por causa do nosso pecado. É por causa do nosso pecado, isso é expiação. Isso é expiação, o Senhor fez cair sobre ele. É Deus que é o sujeito da ação. Deus mesmo providencia a oferta. Ele é diferente dos demais deuses. O que é ofendido vai atrás daquele que é ofensor por causa do seu amor. Em terceiro lugar, nós podemos agora perceber os efeitos da expiação.
Esses efeitos são apresentados agora com as seguintes palavras: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Mais uma vez, observe aqui o tempo todo como o profeta sempre contrasta ele e nós, a sua pessoa e a nossa vida, as suas ações e as nossas ações. A paz é nossa, mas para isso teve que ter um castigo sobre ele. A cura vem para nós, mas as feridas tiveram que cair sobre ele. Porque ele então recebeu sobre si o castigo, agora nós podemos ter paz. Porque ele recebeu sobre si as nossas feridas, agora nós podemos ser curados. A palavra paz é um termo muito importante na língua hebraica. Shalom apresenta o bem-estar resultante de relações pessoais equilibradas e saudáveis. Por causa do pecado, eu e você nos colocamos em uma posição de inimizade para com Deus. Mas as Escrituras dizem então que Cristo veio e Ele foi o Cordeiro que foi morto no nosso lugar. Esse Cordeiro que então trouxe de volta a paz com Deus. E essa é a razão pela qual Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Não é que agora nós podemos, porque conhecemos a Jesus, ter uma vida com ausência de guerra ou de dificuldades. Não. A razão é que agora não há mais inimizade. Agora não há mais penalidade, porque por causa de Cristo Jesus, nós somos declarados justos diante de Deus. O sacrifício agora é de uma vez por todas. O sacrifício agora, finalmente, ele aplaca a ira de Deus. Deus não mais está irado com o seu povo por causa de Cristo Jesus. Ele pagou a nossa dívida e agora a gente tem paz com Deus. Mas se você pensa que salvação é apenas livrar o seu corpo, o seu ser do inferno, você está muito enganado, porque salvação vai muito além do que isso. É por isso que o profeta diz que também pelas suas feridas ou pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todo tipo de sofrimento está inerentemente ligado à queda. Nós sofremos por consequência do pecado. Agora, servo sofredor está no nosso meio. Ele já inaugura o seu reino. O seu reino já é uma realidade. Os evangelistas vão dizer que, vão descrever a ação de Jesus, dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele. E agora ele foi conduzido para pregar o Evangelho, para poder curar as pessoas. E o que os evangelistas estão dizendo? Os evangelistas estão trabalhando a promessa de Gênesis 3,15. Quando Deus prometeu que enviaria o filho da mulher. Ele seria de fato um servo sofredor, mas ele viria para que com o seu sofrimento resolvesse o problema do nosso sofrimento. Para que com a sua dor resolvesse os problemas das nossas mazelas. E essa é a razão pela qual ele faz tantos milagres. Para evidenciar a sua obra, de como ele veio para refazer os efeitos da queda. É por isso que ele cura. Ele faz alguém ver para mostrar como um dia ele vai refazer definitivamente todas as coisas. E como ele vai reverter os efeitos da queda sobre a nossa humanidade, sobre as nossas vidas. Ele é aquele que veio para nos curar por completo. Por causa das suas feridas, agora a nossa vida pode experimentar restauração. E a beleza disso, gente, é que isso não é uma coisa para o lá e então. Porque quando nós falamos da obra de Cristo, logo nós pensamos no novo céu e na nova terra.
Nós logo pensamos no ainda não, mas isso já é uma realidade já. A gente já pode desfrutar dessas coisas em Cristo Jesus. A nossa alma não precisa ser mais tão dolorida pelos efeitos da queda, porque Ele já morreu e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós já estamos sendo curados. Ele já está fazendo isso no nosso meio. Isso são os efeitos da expiação, reconciliação e vida plena. A amizade com Deus foi reestabelecida e agora a vida está sendo restaurada. O Senhor tem nos trazido e tem restaurado as nossas vidas. Nós somos curados fisicamente, emocionalmente pelo servo sofredor. A nossa vida pode ser mais plena. Sim, a gente tem plenitude em Cristo. É porque a gente ainda continua, com o perdão da palavra, ainda sendo tonto como aqueles que pensavam e não acreditavam no servo sofredor, na sua obra e no seu poder. É que a gente ainda vive como descreve o versículo de número 6, seguindo o nosso próprio caminho, sem ainda entender que nós temos tudo que nós precisamos nele. Já é possível a cura para as nossas mazelas em Cristo, porque Ele é suficiente para tudo que nós precisamos. Chegamos então ao quarto e último ponto. Qual é a extensão dessa expiação? E a palavra-chave agora é limitada. Limitada. O versículo de número 6, se você perceber na sua Bíblia, ele começa com a palavra todos e ele termina com a palavra todos. Nós todos e depois nós todos. Bem, quem lê isso logo pensa e logo conclui que então toda essa obra é apresentada para todas as pessoas. Então, assim como o pecado é uma realidade de todos, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para poder salvar todos. Essa é a analogia apresentada aí no hebraico. Mas o problema é que nós precisamos definir melhor essa palavra todos. Precisamos definir melhor essa palavra todos. Porque há quem diga que o texto está dizendo que a obra expiatória de Cristo foi destinada por Deus para expiar o pecado de todo mundo. E Ele tornou então a salvação possível a todos, mas não tornou certa essa salvação a ninguém. Cristo morreu por todos, mas isso não é definido a ninguém. O desígnio de Deus, portanto, é ilimitado e indefinido. No entanto, todos aqui precisam ser compreendidos à luz do contexto de Isaías em um primeiro momento e à luz de toda a Escritura. E à luz do contexto de Isaías, todo pode ser entendido como essa comunidade dos remanescentes que fazem parte da comunidade de Yahvé, logo é o povo de Deus. Então, o que Isaías está dizendo é que Cristo não seria apenas uma propiciação para crentes judeus, mas na verdade para pessoas de todo o mundo. E a expiação de Cristo seria direcionada e tensionada somente para esses eleitos de Israel, somente para esses que de fato fazem parte do povo de Deus. E quem consegue fazer parte do povo de Deus? Aqueles que o Espírito Santo gera vida no coração. Você não consegue responder o Evangelho em arrependimento e fé até que o Espírito Santo te regenere. É Ele que te dá vida. E você só responde a essa vida para você então usufruir dos benefícios da obra de Cristo. É o Espírito Santo que aplica dentro de nós a obra feita por Cristo fora de nós. E Ele faz isso eficazmente no seu povo. Então, qual é a extensão dessa expiação? Ela é limitada ao povo de Deus, ela é aplicada eficazmente ao povo de Deus. Tendo dito isso, eu queria encerrar com algumas coisas. Vamos lá. A primeira. A cruz de Cristo nos ajuda a entender um dilema até então difícil de ser compreendido e tido por muitos como até mesmo
insolúvel. Isto é, como um Deus santo pode ser favorável a um homem pecador? Ou ainda, como atributos como justiça, misericórdia, santidade, amor, podem coexistir em um mesmo Deus perfeitamente? Ou ainda, para lançar mais luz à ideia, a principal questão ainda não seria nem essas, talvez, não seriam essas. A principal questão talvez seria, como Deus pode salvar o homem e pode considerá-lo justo, e mesmo assim permanecer justo? Como é que Deus pode considerar o homem justo e permanecer assim ao perdoar os seus pecados? E a resposta disso é dada pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 3, versículo 21 a 26. Porque lá o apóstolo Paulo diz então que por causa da cruz, por causa do sangue derramado na cruz, e por causa da ira de Deus que foi ali satisfeita na cruz, Deus pôde ser justo e justificador dos que têm fé em Jesus. Ele foi justo e manteve o seu atributo de justiça intacto, porque ele nunca inocentou o pecador. Ele nunca deixou de cobrar a dívida. Ele nunca disse que você é um inocente. Não. Ele sempre te declarou como sendo culpado. Mas ele também é justificador, porque por meio da obra de Cristo Jesus, ele cobrou essa dívida dele e creditou na sua conta. E por isso você então pode ser salvo. Na cruz, Deus é justo e justificador dos que têm fé em Jesus, isto é, que creem em Jesus. A segunda aplicação é que a pregação da cruz é um plano improvável, mas que dá certo. É improvável a mensagem da cruz. Não atrai a ninguém a mensagem da cruz, mas dá certo. É por isso que quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele responde à pressão que ele estava sofrendo, de talvez diluir um pouco a mensagem da cruz. Afinal, alguns diziam: Paulo, você precisa ter muito cuidado, porque essa mensagem da cruz, ela é escandalosa para os judeus. A palavra Cristo crucificado não cabe na mesma frase na cabeça judaica. Afinal, quem morre na cruz é um maldito. Como agora você vai dizer que nós precisamos seguir alguém que morreu na cruz? Isso também é loucura para a mente gentílica. Por quê? Porque morrer na cruz era lugar de marginalizado, de marginal. Alguém que foi desprezado, escória da sociedade. Em uma cultura elitizada, você vem pregar a um gentio dizendo que o grande herói dele é aquele que morreu na cruz. Essa mensagem não atrai ninguém. Se nós formos pregar essa mensagem, diz alguns, não vai atrair ninguém. Ela é escândalo para um, ela é loucura para outro, mas Paulo diz: eu vou continuar pregando a mensagem da cruz, porque ela é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem em Jesus. É a mensagem da cruz. Nós não precisamos diluir o evangelho. É duro vir na igreja e ouvir que você é pecador, sim, é duro. Há igrejas que já decidiram de não pregar mais sobre o pecado, de não falar essa mensagem dura do evangelho. Afinal, as pessoas estão bem cansadas e elas vêm um domingo na igreja para poder ter uma mensagem de ânimo para enfrentar a semana difícil. Precisamos perseverar na mensagem da cruz, porque ela é loucura para um, sim, ela é escândalo para outro, sim, mas ela é o poder de Deus. Deus resolveu chamar esse povo por meio desse método improvável. Para quê? Para que ele pudesse receber a glória. Você só vem mesmo por causa dele. Você não tem desejo nenhum de vir. Você é salvo por meio da cruz e Cristo é glorificado com isso. Agora eu encerro com a última coisa. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Estava uma vez num carro com um colega.
a gente tinha dúvida se aquilo que a gente queria fazer honrava o Senhor ou não. Eu achava que se nós tomássemos aquela atitude, nós íamos desonrar o Senhor. Ele já não tinha tanta certeza disso, e de fato era uma questão que não era preto no branco, era ali um intermediário, era um cinza. Era uma questão de interpretação, mas eu não me sentia confortável em fazer aquilo, e eu tinha quase assim, eu tinha quase uma certeza, não absoluta, mas que de fato aquilo era pecaminoso e que a gente iria desonrar ao Senhor se a gente fizesse aquilo. E a gente conversava no carro porque a gente tinha parado para fazer algo e a gente tinha que sair para fazer aquilo. E eu dizia, talvez a gente não deva fazer isso, eu acho que isso não honra ao Senhor. E ele ponderava e dizia que sim, mas a gente discutia até que ele falou assim, bateu na minha perna, ele estava dirigindo, e ele bateu na minha perna e disse assim, cara, vamos lá. Cristo já morreu por esse pecado. Sabe o que eu queria que você entendesse no final dessa mensagem? É que tudo isso que nós acabamos de ler e vamos continuar lendo hoje, é a prova de que Deus leva muito a sério o pecado. O seu filho teve que ser perfurado por causa do nosso pecado. O seu filho teve que ser moído. A cruz era a morte mais violenta e Deus escolheu esse meio para mostrar a violência que o pecado trouxe. Não foi por acaso esse sofrimento. Não foi um plano articulado pelos homens. Deus planejou toda essa violência para mostrar para você o que é o pecado para Ele. E sabe por que eu digo isso? Porque a gente tem brincado com o pecado. A gente ofende ao Senhor e é como se fosse um esbarrãozinho. Desculpa aí, Senhor, foi mal. Você não entendeu? Você está ofendendo o Senhor, que é um Deus santo. Por isso, toda vez que você lê Isaías 53, lembre disso. Toda vez que você se vê tentado a pecar, lembre da seriedade como Deus trata o pecado. De como Ele teve que moer o seu filho para te mostrar o que é iniquidade para ele. Por favor, irmão, leve a vida com Deus a sério. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Toda vez que você se vê tentado à maledicência, olhe para a cruz. Veja os pregos cravados no braço de Jesus. Toda vez que você tiver os seus olhos atraídos para a impureza, olhe para a cruz. Veja o corpo de Jesus sendo transpassado naquela cruz. Toda vez que o seu pensamento for levado para coisas que não agradam a Deus, olhe para a sua cabeça, olhe para a cabeça de Cristo. Veja a coroa de espinho que estava sobre a sua cabeça. Deus teve que moê-lo para mostrar o quanto Ele leva a sério o pecado. Quando você ofende ao Senhor, quando você desonra ao Senhor, não é um esbarrão que você deu. É muito sério isso. Por isso, leve a sério o pecado. Cristo teve que morrer, ser moído, por causa das nossas iniquidades. Não vamos banalizar a obra do nosso servo sofredor. Baixe sua cabeça. Vamos orar? Ó Senhor, graças te rendemos pela obra expiatória de Cristo. Graças te rendemos pelo que Ele fez na cruz por nós. Graças te rendemos pela nova vida que temos por causa dEle. Ó Senhor, ajuda-nos a respondermos a essa mensagem com submissão, obediência, santidade, amando o nosso Senhor. Ele teve que sofrer duramente pelo nosso pecado. A salvação é de graça para nós, Pai, mas custou um grande preço para o Teu Filho. Não nos deixe banalizar essa obra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.